Olá, muito boa tarde. Muito obrigado mais uma vez por preferir a nossa companhia nestas tardes de domingo e também à terça-feira, quando é repetido no canal 49. E aqui, mais uma vez mais, aqui estou eu, Padre Isaac, aqui com o Sr. José Ricardina Gomes, que compartimos convosco as leituras deste domingo. Hoje que é o 24º domingo do tempo ordinário, também o dia 11 de setembro, também a festa de Nossa Senhora dos Milagres em Gastinhas, em que, se Deus quiser, amanhã, segunda-feira, eu vou estar lá para ver uns touros. E também, obviamente, dia 11 de setembro, um dia que está tão presente na nossa memória, como o dia dos atentados terroristas em Nova Iorque, que tantas pessoas mataram e que ainda hoje continuamos com esta guerra que parece que nunca mais acaba contra o terrorismo islâmico que continua neste mundo. Mas vamos então utilizar este dia, como sempre, para rezar pela paz, para rezar pelo fim do terrorismo, rezando para que este mundo seja melhor. Vamos hoje, então, em primeiro lugar, boa noite, boa tarde. Boa noite, Sr. Padre. Bem, e vamos então às leituras de hoje. A primeira leitura, que vem do livro do Êxodo. A senhora Gomes pode muito bem ler, então. Não sei, pior que sabe. Leitura do livro de Êxodo, do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés, dizendo: Desce depressa, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito corrompeu-se. Não tardarão em desviar-se do caminho que lhes tracei. Fizeram um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Este é o Deus de Israel, que te fez sair da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho observado este povo, é um povo de dura cervez. Agora deixa a minha indignação se inflame contra eles e os destrua. De ti farei uma grande nação. Então Moisés procurou aclamar o Senhor, aplacar o Senhor seu Deus, dizendo: Por que razão, Senhor, se há de inflamar a vossa indignação contra o vosso povo, que libertaste da terra do Egito, com tão grande força e mão tão poderosa? Lembrai-vos dos vossos servos, Abraão, Isaque e Israel, e a quem juraste pelo vosso nome, dizendo: Farei a vossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e dar-lhe-ei para sempre em herança toda a terra que vos prometi. Então o Senhor desistiu do mal com que tinha ameaçado o seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, esta leitura tem o seu contexto em que Moisés já tinha tirado o povo da escravidão do Egito, já estava no deserto, no Monte Sinaí, já tinha dado os mandamentos. Bem, sim, já tinha dado os mandamentos. Não, ainda não. Este é o ponto em que vai dar os mandamentos. Mas já estava lá uns dias na montanha, lá com Deus, e em pouco tempo o povo esqueceu-se de Deus e já estava adorando um bezerro de ouro, um ídolo que tinham feito. É assim o ser humano, esquece de Deus muito depressa. Muito rápido. Muito rápido. Então aí também notamos o ponto mais importante da leitura, é a intercessão de Moisés ante Deus, para que Deus não desse o que o povo merecia. O que o povo merecia. E aí está ele, Moisés, intercedendo pelo homem, pelo ser humano. E também não é que Deus tem que ser convencido para ser bom. Não, Deus é bom. Mas parece que Deus gosta. E é bom para nós pedir, interceder por Deus, por o que nós pensamos. Deus assistiu-lhe à misericórdia que ele pedia para aquele povo ingrato, que aquilo era uma ingratidão. E que ele fez tanto esforço
aqui para ver se os trazia do Egito, pondo Moisés à frente, o Moisés em que ele confiava, Deus confiava no Moisés, e depois logo eles queriam já, não respeitavam. Sim. Já não foi a primeira vez que ela intercedeu a Deus pelo povo. Nem a última. Não. E nós hoje... E nós continuamos. E nós continuamos da mesma maneira. Mas então aí, desta primeira leitura, então aí vamos poder ver que é aquele amor que Deus tem pelo seu povo, que embora aquilo mereça certa coisa, é sempre misericordioso e quer a salvação dele. Deus não quer a nossa condenação. O que Deus quer é a nossa salvação. E Ele veio para nos salvar, mas precisa que nós queremos essa salvação. E temos que ter obediência a Ele. Nós estamos perdidos, né? Mas nós temos que nos deixar encontrar. É como aquele jogo. As minhas sobrinhas em Canta gostam muito de jogar às escondidas. Eu não sei se lá no continente jogavam... Todo mundo era assim. Estão aí aos consoles a jogar às escondidas. E há às vezes que se escondam bem escondidas, que ninguém sabe onde é que elas estão. E chega aquele momento que elas têm que se deixar apanhar, não é? Então, de uma certa maneira, Deus quer nos salvar, mas nós temos que deixar encontrar, para que Ele nos possa encontrar e então aí livrar. Vamos cantar o Salmo. Vou partir e vou ter com meu Pai. Vou partir e vou ter com meu Pai. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados, lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Vou partir e vou ter com meu Pai. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Vou partir e vou ter com meu Pai. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido. Não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Vou partir e vou ter com meu Pai. Muito bem. Este salmo faz-nos recordar o filho pródigo que vai partir e vai com o seu pai, para que também nós podamos ver Deus como nosso Pai, para o qual também nós queremos partir do nosso pecado para ir com o Pai. Não necessariamente quer dizer que queremos morrer para ir para o céu, isso também queremos, mas antes disso queremos partir do pecado, partir do mundo para estar com o nosso Pai, com Deus. Aquele salmo que nós cantamos, o Salmo 23, que é o meu pastor, ele é muito apropriado para os funerais, é mesmo certo. Mas este salmo, quando a pessoa já está dos 75 anos mais para longe, 80, por aí abaixo, não, é verdade, é muito apropriado porque a gente vai mesmo para o Pai. Já está perto. Nós estamos perto, né? E então é uma maneira para recebê-lo, não é? Pois é. Já estamos perto. Não, mas eu sorri porque
não é só quando nós temos 75 anos. Oh, sim, está certo. Oxalá que até um burro velho como eu, com 34, Burro queira... velho? Então, o que é que a gente vai chamar queira... Não, mas a senhora... Mas eu não estou a chamar aos senhores de burro, não é? Burro sou eu. Não, de velhos. De Não velhos, sei desse burro velho, se é um burro novinho ainda. Não, por amor de Deus, um burro com 34 anos é novinho? É uma criança, não. é uma criança. Não. Mas uma pessoa com 34 anos, oxalá que também queira ir com o pai. Não é apenas só com 75. Sim, mas no caso da particularidade do ato momentário, não é? Sim, mas eu acho que se alguém quando é novo já tem esse desejo, quando chega a velho, se chegar a velho, se tiver essa sorte, vai manter o mesmo desejo. E quem é novo e não tem o desejo de ir para com o pai e estar com Deus, até mesmo com aquela idade, dificilmente o vai ter, não é? Mas também sabe, isso é verdade, porque até mesmo quando nós somos novos, a tendência é de dar mais atenção aos amigos, à namorada ou à mulher. As coisas do mundo. Mas é a nossa tendência a dar mais aos amigos. E já quando nós somos já com uma certa idade, então aí é que já pensamos mais nos nossos pais, do pai, a mãe, damos mais próximo, tá? Sim, damos mais valor assim, e também de uma certa maneira também é a nossa relação com Deus, não é? Porque quando somos novos, a verdade é que a maior parte das pessoas não dão tanta importância, dão tanta atenção a Deus e às coisas de Deus, ao rezar, a ir à missa, aos grupos, nas paróquias, e quando chegam a certa idade, aí já se aproximando. Mas eu também sei que muitos jovens também têm essa particularidade de seguir o caminho de Deus. Olha, por exemplo, os sacerdotes geralmente são novos, uma grande parte são novos, que há muitos já, uma certa idade, mas uma grande parte são novos que... Como o Sr. Padre aqui. Pois é. Entregou a sua vida ao serviço de Deus. Mas eu também imagino que quando eu tinha 16, 15 anos, pensava em Deus e rezava e tudo isso, não é? Sempre. Mas existe esta tendência que quando nós somos novos, não damos tanta importância, ou se o fazemos, é mais por obrigação, por causa que os pais nos obrigam ou nos dizem. E com uma certa idade, damos aí outro valor à vida. Bem, a verdade é que o tempo está a passar. Vamos agora para o intervalo, não é? E eu vou ver se consigo melhores leitores para a segunda parte, porque estes leitores da primeira parte não está muito bom. Eu acho que é o calor, mas alguma coisa falha aqui. É. Então, meus amigos, daqui a um minuto aqui estaremos de volta. Até já. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Olá, muito boa tarde, muito obrigado pela sua companhia. Se por acaso só agora me está a sintonizar. Então, como eu prometi, temos aqui uns outros novos leitores, porque os primeiros não passaram a segunda classe. A gente passa, né? Mas estes aqui sim passaram. Então, quem é que são os senhores? Eu sou irmão. Do último. O irmão mais novo. O meu irmão mais novo. Do José. Eu sou, inclusive, o filho, que ele não é, né? Como é isso? Porque eu sou Fernando de Jesus Ribeiro. A minha mãe é Eugênia de Jesus. Ele não tem Jesus? Então ele é ateu, não é? Eu acho que ele é ateu. Então o senhor é irmão do Sr. José? Sou irmão. E esta senhora aqui é minha esposa. Sua esposa? Cecília Dias Ribeiro. Cecília Dias Ribeiro. Faço parte da família Ribeiro. Ainda bem. Então, sou irmão do Sr. José. Também nasceram no continente ou já nasceram no Brasil? Não, eu e ele nascemos lá. Ainda lá no Brasil.
Então, não no Brasil. Desculpa, em Viseu, em Portugal. Em Portugal. E conheceram-se lá no Brasil, não é? Sim. E lá casaram. E a senhora também é portuguesa, não é? Vim com 1 aninho só. 1 aninho só. Já fui lá passear, conhecer. Mas vim muito pequena, não lembra nada. Não lembrava de nada. Só quando fui passear, fui relembrar, ver, né, alguns lugares que minha mãe falava, contava. E conhecer a terra que eu nasci, mas fui criada no Brasil. Muito bem. E onde é que vivem no Brasil? Em São Paulo. Em São Paulo. E sempre viveram lá em São Paulo? Foi? Sempre. Sempre? Sim. E gostam de viver lá em São Paulo, no Brasil? Olha, o Brasil hoje está difícil, né? Mas acho que o mundo inteiro está difícil. Mas lá é bom, sem dúvida. Então vieram visitar cá a família real? Eu vim pela 3ª vez ver meu irmão. Sim. E também tem minha cunhada, né? Então, e o que é que diz aqui desta Califórnia? É bom. É bom? Mas nunca pensou em... Olha, isso aqui foi chamando a minha irmã, foi chamando um, outro, e ele cansou de me chamar, né? Cada vez que ele ligava, ele vem para cá. Mas eu estava bem lá. Então, vamos deixar o que está bom, deixa quieto. Muito bem. Então, e lá em São Paulo, no Brasil, ouvi dizer que participam na sua paróquia, Sim, não é? Nossa paróquia é Nossa Senhora de Fátima. Veio, né, foi construída pelos primeiros moradores do bairro, maioria portugueses e espanhóis. E a história foi muito bonita, porque quem quis colocar essa igreja foi uma diretora de uma escola evangélica, não era católica. Mas um dia ela foi em Portugal e foi em Fátima. Ela se encantou com Fátima. Aí quando ela voltou, ela conversou com os pais dos alunos da época que construísse uma igreja no bairro e que fosse Nossa Senhora de Fátima. E até hoje está lá. Tá bom. E tentaram fazer a igreja como tipo Fátima, assim? Não. Mas a padroeira é ela. É ela. Muito bem, então vamos ver se sabem ler ou não. Vamos ver. A sua cunhada não sabe ler. Não soube ler. Eu vou tentar ver se eu leio melhor que ela. Então o Evangelho deste domingo é um bocadinho comprido, depende da sua paróquia, então pode ser que leiam só uma parte ou as 2 partes, depende do padre. Então nós vamos, por causa do tempo, vamos ler só a parte abreviada. A segunda parte do Evangelho deste domingo é a conhecida parábola do filho pródigo, que é bem conhecido. Mas, assim, vamos fazer a parte abreviada da leitura. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de todos de Jesus, para ouvirem, mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Quem de vós que possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura da que anda perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar à casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que possui 10 dracmas e, tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. E vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, este Evangelho... a senhora leu bem. Obrigada. Este Evangelho de hoje, estas 2 parábolas, tanto da ovelha perdida como também da senhora que
revira toda a sua casa para procurar a moeda, nos diz que assim é Deus, que Deus faz coisas que não faz sentido e que se alegra com aquela que aparentemente estava perdida e quando ela se deixa encontrar para salvar, para encontrá-la. Isto fala então que Deus não perde a esperança em nós e que está verdadeiramente alegre, contente quando nos encontra. Eu acho que isso é o fundamental de Deus. Não é então um Deus castigador, um Deus que quer castigar, quer nos chamar às contas, mas sim um Deus de misericórdia, que quer nos perdoar, que nos ama. Isso é que é o nosso Deus. Mas é um Deus que quer que a nossa conversão não é aceitar-nos com o pecado e tudo. Okay? Que nós deixemos o pecado para poder estar com Ele. Não é? Mas eu acho que em si, a primeira parábola das ovelhas, a verdade diz que qual de vós não deixais 99 ovelhas no deserto para ir atrás de uma que está perdida? A resposta é: ninguém faz isso. Não há nenhum pastor que deixe 99 ovelhas no deserto, onde pode vir lobo, pode vir ladrão, pode vir sabe lá o quê, para ir à procura de uma... Só de uma. Só de uma. Não há ninguém que faz isso. Então aí a resposta é: mas Deus faz isso por nós. E assim nós devemos sentir amados, porque nós somos aquela ovelha perdida. Aquela ovelha perdida não é um bêbado que está na rua, não é um drogado, não é este, não é aquele. Eu é que sou aquela ovelha perdida e que preciso de Deus. E aquele sentimento que assim me ama tanto Deus que Ele faz tudo por mim. E também a outra parábola da mulher que revira a sua casa para procurar a moeda perdida. E notamos que ela, depois de encontrar, dá uma festa onde gasta certeza mais do que aquela que achou, mas está alegre porque a encontrou, não é? Então, da mesma maneira, Deus faz isso por nós. Deus é assim connosco. E uma boa maneira, depois a outra parábola do filho pródigo, é de falar-nos dos nossos filhos. Não sei se os senhores têm filhos. Têm três filhos, alguns netos, de certeza, uma já. Neta. Estão ainda de 18 anos. De 18 anos, hein? Caramba, então aí... Mas, de qualquer maneira, tem filhos e teve algum filho que alguma vez precisava mais atenção de um do que o outro. Sempre. Sem dúvida. Sempre tem. São tudo um diferente do outro. Né? Um diferente do outro, mas aí também tiveram que fazer o mesmo. Deus também. E de mais por um que o outro. Sempre um precisa de mais atenção que o outro, né? Mais oração, reza-se mais por um, mas se reza por todos, mas sempre tem um cabeça dura. Mas não quer dizer que abandona os outros também, não é? Não, de jeito nenhum. Graças a Deus a gente ama os três da mesma forma. E da mesma maneira nosso Senhor, também com as 99, não as deixa perdidas assim, não é? Não as deixa perdidas, mas ao mesmo tempo vai e podemos dizer: mas como é que eu posso fazer isso? Da mesma maneira, como um casal, como vós, podem dar mais atenção a um quando precisa, mas sem abandonar os outros. Não é? E também, sem dúvida, se pode dar mais atenção a um, é porque também prepara os outros filhos para dizerem: ei, teu irmão ou tua irmã precisa disto, vamos fazer assim. E aí, num conjunto como família, então aí podemos ir atrás ajudar aquele que está perdido. Desgarrado. Não chega a desgarrar, mas às vezes se perde um pouco. Se perde um pouco. Mas é. E também na última parábola da moeda perdida, em que bem, não é tanto o valor da moeda, não é o valor da moeda, mas sim o não querer nada perdido, o querer encontrar. Eu não sei lá como é que os senhores são, mas se das coisas que a mim mais me chateia é quando eu perco alguma coisa. Até mesmo que seja um lápis ou uma coisa que não tem valor nenhum. Mas aquele sentimento de não saber onde está, aquilo chateia-me. Não é por valor, mas é o chatear de não saber onde estão as coisas.
eu fico a pensar, mas será que eu já estou tolinho? Não sei onde é que estão as coisas. Não é? Eu de vez em quando também já estou assim. Mas eu acho que é assim. Mas, e depois Nosso Senhor, sendo aquele professor, aquele mestre que A gente sabe. não pode perder ele, né? Aí se perdemos aí, então aí não vamos encontrar nada. Uma vez, quando fizemos um encontro de casais, há muitos anos atrás, eu escutei um padre lá falar isso. Carregar o Jesus no peito é fácil. Cruz no peito. O duro é ter peito para carregá-lo. Carregar a cruz. E é verdade, né? É verdade. Você carregar Cristo é muito pesado, né? Você tem que ter força, né? E onde é que se encontra essa força para carregar com Jesus? Eu acho que encontra principalmente na família. A família é o alicerce de tudo, né? Onde você cria forças, você quebra um tijolo, mas vem um cimento para remendar. Acho que a família é tudo. E quando se diz a família, é os seus pais, a sua esposa, filhos? Tudo, irmão, você vê. Vem visitar o irmão. Se eu não encontrar um ambiente sadio, um pensamento idêntico ao nosso, quer dizer, perde aquela força. Você quer ir embora logo. Eu quero ficar aqui uns 90 dias. Né? Então, onde a gente está feliz, onde tudo corre bem, a gente se sente seguro. E eu aqui me sinto inseguro. Em casa, com meus filhos, sem comentário. Ainda Porque bem. a gente sente a presença de Deus em cada um. Se Deus está no meio de nós, nós estamos em paz e felizes. Sentindo a paz que eles também têm, com problemas, todos eles têm, nós temos. Tem os problemas, Deus está ali naquela casa, está ali naquela família. E nós também trouxemos o nosso Deus no nosso coração para encontro deles. Então estamos em harmonia. Estamos com Deus e eles também. Então a gente se une numa harmonia só. Só Deus que nos une. E por Deus que nos conseguimos estar aqui. Tá Foi bem. a vontade dele. Está bem, pois é assim. Então, muito obrigado por quererem participar daqui conosco nesta última meia hora e que tenham uma boa viagem às suas terras de origem ao Brasil. Obrigada. Então, muito obrigado aos espectadores Obrigado. e que tenham uma boa noite. Boa Boa noite. noite.